Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui outra pergunta que o Alisson nos mandou. Gostaria de comprar Tesouro IPCA de vencimentos curtos em vários anos sequenciais, por exemplo, IPCA 26, 29 e 32 e o Tesouro IPCA com juros semestrais. Qual valeria mais a pena para uma carteira de longo prazo? Bom, na verdade essa carteira não é totalmente de longo prazo, porque se você está pensando em fazer, por exemplo, uma escadinha de vencimentos 26, 29, 32, que hoje em dia só seria possível utilizando o Educa Mais, e aí você vai ter o recebimento desses títulos totalmente quebrado ao longo de 5 anos. Não sei se é exatamente isso que você quer, mas veja, aqui você teria uma parte curto prazo e uma parte longo prazo com os juros semestrais. Pelo menos é assim que eu entendi a lógica da carteira, que é uma carteira, se não me engano, barbell é o nome, que faz alusão ao aos halteres, né. O peso pequeno sendo os IPCAs curtos e o peso grande sendo o IPCA longo, podendo esse ser principal, renda mais ou com juros semestrais. Uma sugestão com juros semestrais poderia ser o IPCA 60 com juros semestrais, que você não precisa comprar sempre, você pode ir comprando em algumas ocasiões, por exemplo, com 13º, com férias, e com os juros dele, você pode ir comprando os IPCAs mais curtos. Hoje nós temos o 29. A promessa do Tesouro é que o Tesouro IPCA mais curto é revisado de 3 em 3 anos e provavelmente o IPCA 29 saia do rol ano que vem e entre o IPCA 32. E em mais 3 anos volte o 35. Então você poderia começar a sua escadinha de vencimentos curtos no 29 e ir trocando a cada 3 anos, se o Tesouro cumprir essa promessa, digamos assim, de rotina de trocas. E o Tesouro IPCA com juros mantendo sempre o mais longão, em que você vai fazer, de repente, investimentos mais pontuais lá e vai investir a maior parte do tempo no curto, por exemplo. Ou o contrário também. Você pode focar durante um tempo em aumentar a posição do IPCA longão e só começar a comprar os IPCAs curtos quando os juros forem uma parcela significativa dessa carteira. Pode ser também uma outra alternativa, né? Mas qual é a vantagem, qual é o mérito de ter uma carteira no formato barbell, né? Com os títulos curtos numa ponta e na outra ponta títulos longos ou muito longos. É que os títulos longos ou muito longos, eles vão oscilar intensamente na marcação a mercado. Vejam, o IPCA 60, em termos de cronologia, é super longo, embora a duration não seja tão grande, ela é inferior a 14 anos, no dia que eu estou gravando o vídeo, que é outubro, começo do mês de outubro de 25. Bem, apesar dessa duration não ser tão grande, mesmo assim ela é bastante grande, né, quase 14 anos, mas não tanto quanto o prazo do título, devido ao pagamento de juros. Mas mesmo assim, ele é o IPCA com juros que mostra a maior variabilidade de preço. Ele atingiu menos de R$ 3.800 esse ano, coisa que nenhum outro Tesouro IPCA com juros fez, porque não afundou tanto com a subida das taxas. O IPCA 60 foi o que mais afundou. Então, sim, mesmo ele sendo o IPCA com juros, ele tem uma grande oscilação. Agora, pode ser que ele volte aos R$ 4.000, tá na casa de 3.900 outra vez, né, então tem isso aí também, quando a taxa cair, ele pode explodir o preço, coisa que o 35 e o 45 não farão. Nos renda mais, isso é mais intenso ainda, então escolher um renda mais com uma ponta longa da tua carteira e vai exigir muita paciência, porque vai oscilar muito. Enquanto esses títulos, e o IPCA 50 principal também é outro título que oscila bastante, né? Então, enquanto esses títulos de ponta longa oscilam muito, os curtinhos, eles se comportam muito como pensou, comprou. O Educa 26 é assim já há vários meses, o IPCA 29 está sendo assim.
Quem é antigo aqui e acompanha o canal sabe que esse foi o apelido do IPCA 24 praticamente nos 2 últimos anos dele e do IPCA 26 também. E agora é o 29. Então, se o Tesouro ano que vem lançar um IPCA 32 principal, rapidamente ele vai se tornar um título desses, em que se você. Por que eu digo pensou, comprou? Porque é o seguinte: se você ficar pensando muito tempo e não comprar, você vai encontrá-lo a um preço mais caro, porque o tempo acaba. O próprio tempo, nem precisa ser o valor nominal atualizado, o próprio tempo pela proximidade com que o título vai adquirindo do seu vencimento, o próprio tempo faz com que ele se valorize e se torne mais próximo do valor nominal atualizado. Então tem a valorização pelo tempo, que é muito marcante nesses IPCAs curtinhos. Então eles seguram um pouco a onda da carteira, né? A carteira não desvaloriza tanto, enquanto o IPCA 60, Renda Mais 60, IPCA Principal 50 estão vivendo loucas e intensas emoções de marcação a mercado. Os IPCAs curtinhos mantêm a tua carteira mais tranquila, mais serena. E aí a alocação pode ser 50-50, pessoal. Pode ser 50% num título mais tranquilo, como um desses curtos, e 50% num longão. Pode ser 70-30, conforme a sua idade, né? Se for uma pessoa mais jovem, pode colocar 70% no mais longão e 30% nos curtinhos. Ou ao contrário, né? Pode fazer também 30 para o mais longo e 70 para os mais curtos, se você for mais conservador. Mas essa estratégia de ter um longão e um ou dois curtinhos que segurem a onda do longão no efeito da marcação a mercado, quando o bicho pega, né? É muito saudável para você conseguir carregar a carteira e manter os ativos para, enquanto isso, deixar o tempo fazer o seu efeito do juro composto. Está certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.